Olá meus amigos aqui do canal Espiritismo Objetivo. Estamos hoje aqui para mais um vídeo, mais um assunto super importante acerca da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade. Eu gostaria de pedir para que vocês possam compartilhar, continuar dando aí o joinha, viu? O canal tá bacana, tá crescendo e toca a vinhetinha. Meus amigos, hoje nós vamos falar, conforme combinado, sobre a mediunidade. Dentro das obras de Allan Kardec, nós temos o Livro dos Médiuns. Temos também vários livros escritos por Chico Xavier, na verdade, através da sua psicografia, né? Muitos por André Luiz. Nós temos Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, livros que nos falam bastante acerca dessa questão. A doutrina espírita tem um vasto material, na verdade, onde nos orienta, né, e nos dá aí uma conduta mais adequada para entendermos e praticarmos esse assunto. A mediunidade, meus irmãos, ela é algo que é inerente ao ser humano, é algo orgânico. Todos nós somos médiuns, uns com um grau maior, né, de mediunidade, outros com um grau menor, mas todos nós temos a capacidade de nos sintonizarmos com o mundo espiritual. Os tipos de mediunidade que Allan Kardec define, ele divide aí mais ou menos em dois grupos, né? A mediunidade de efeitos físicos, tal quais pancadas, né? Movimento de objetos, a própria mediunidade de cura também é um tipo de mediunidade de efeitos físicos. E nós temos também a mediunidade de efeitos intelectuais, ao qual nós colocamos aí a psicografia, psicofonia. Outros tipos de mediunidade que nós vamos comentar também mais adiante. A clarividência, clareaudiência, a vidência, né, que tem a diferença, o fato de você ver o espírito, de ouvir, toda essa gama de entendimento nós vamos abordar nesse nosso vídeo de hoje. Para iniciarmos, meus irmãos, nós vamos comentar a respeito de que não é uma doença, a mediunidade não é doença, mas nós vamos tratar com sintomas, né? É uma forma mais adequada, assim, para que a gente possa entender. Algumas pessoas, isso pode acontecer a qualquer momento da vida, desde a infância, a juventude, né, ali a adolescência, quanto na fase mais adulta mesmo, né? Independente de idade. Nós podemos sentir calafrios, arrepios, né? Sonolências, enjoos, às vezes perturbações de ordem psicológicas, tudo isso, um medo ou um pavor, pânico, sem uma certa explicação, né? Você às vezes está bem, de uma certa hora começa a sentir ali um pânico, um pavor, principalmente quando você entra em alguns ambientes ou você chega perto de algumas pessoas, né? Meus irmãos, muitas das vezes esses sintomas, eles se misturam, se confundem com algo mesmo de alguma doença, né? Algo patológico. Então nós temos que ter aí passar pelo crivo da nossa razão, do entendimento, para observarmos se o fato realmente é uma questão de mediunidade ou é algo da nossa saúde, né? Uma vez identificando que é questão da mediunidade, aí nós devemos realmente tentar entender primeiramente, né? Qual é a finalidade de estar acontecendo isso, por que Deus permite que nós estejamos passando por isso, né? Porque muitas pessoas vão ter as suas vidas totalmente alteradas por causa dessa questão da mediunidade. Você vai começar a ver coisas, né? Na rua, você não vai conseguir distinguir se aquela pessoa está encarnada ou desencarnada. Você vê coisas, né? Às vezes que não são agradáveis aos olhos, tipo pessoas mortas, mas tipo com hematomas ou coisas assim bastante pesadas, né? Aos nossos olhos. E tudo isso vai causar um impacto, né, na nossa vida. Por isso que é interessante, meus irmãos, nós buscarmos ajuda numa casa espírita, né, para que a gente possa estudar, compreender, entender por que aquilo está ocorrendo. E também para que, uma vez isso controlado na forma de entendermos, né, nós possamos aí passar para essa parte que é a parte que é uma das finalidades da mediunidade.
Porque a mediunidade ela tem duas finalidades principais. Uma delas, que é tão importante quanto a outra, que seria a ajuda aos irmãos desencarnados. Porque sim, meus irmãos, temos muitos companheiros, amigos, desencarnados que estão sofrendo. Por quê? Por terem buscado na vida física os prazeres, né? Eles entendiam ali que a vida não continuava, que eles tinham mesmo que gozar da vida, de buscar a felicidade na Terra, não despertaram para esse entendimento cristão, para as práticas, né, do bem, do amor, da caridade, do perdão, e buscaram esse entendimento em outras questões. Então, ao desencarnar, ao se deparar com a morte, eles agora encontram-se aí com as suas consciências e muitas das vezes as consciências os levam para essa zona de sofrimento moral. Com isso, meus amigos, nós podemos concluir que o médium, ele é como um médico de almas, né? Ele pode aí tratar desse irmão. Por quê? Porque muitos desses irmãos, eles estão com as suas mentes muito paralisadas, né? Nessa realidade que eles próprios criaram. Então, é necessário que exista esse choque anímico, né? Exista essa possibilidade deles perceberem algo, né? Porque na situação que eles estão, eles não conseguem perceber o que está ao seu redor. Muitos mergulhados nesse clima de amargura, de sofrimento, eles não percebem a ajuda que o próprio mundo espiritual os oferece. Então, por isso que o médium, ali cedendo o seu corpo para ele, eles podem ligar suas antenas, né? E perceber, ouvir o que o doutrinador está falando ou o que o próprio médium está pensando. E existe essa comunicação que passa aí, ele passa a perceber e aos poucos ele vai começando, né, a se abrir ou a expor ali o seu sofrimento. E aí ele vai ouvindo o doutrinador ou o próprio médium, né? E ele vai se melhorando. Ele vai cada vez mais entendendo, sabendo que tem pessoas ali que estão o ajudando e que ele precisa também sair daquela situação e que ele pode prosseguir, né? Que ele pode continuar tentando, buscando aí a sua felicidade. Outra questão muito importante, meus irmãos, que a própria mediunidade nos traz, seria essa segunda finalidade de importância, que é a própria observação de que nós, encarnados, né, poderemos verificar. Através desse sofrimento, desses nossos irmãos, nós podemos observar e entender aquilo que nós não queremos para a gente também. Então isso faz com que a gente se melhore, né, procure buscar aí essa nossa reforma íntima, buscar essa mudança de entendimento, né, onde a gente passa a enxergar as coisas, as felicidades, né? Buscar aí as felicidades nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais espirituais, né? No amor, no sorriso, nessa busca aí da paz, né? Do convívio em sociedade de uma forma pacífica e buscando aí esse entendimento aí, sabendo perdoar, né? Dentro dessas práticas onde o próprio Mestre Jesus nos ensina, e aí nós vamos ver que nós vamos evitar esse tipo de sofrimento, né? No futuro, na nossa vida após morte. Meus irmãos, como prometemos no início do vídeo, vamos falar um pouquinho mais dos tipos de mediunidade. Uma mediunidade que é muito conhecida, né? O pessoal inclusive chama de incorporação, mas na verdade, segundo a nomenclatura do próprio Kardec, nós chamamos de psicofonia, que é aquela capacidade do espírito falar através do médium, né? Nós conseguimos, inclusive, dialogar com o espírito através do médium. Outro tipo de mediunidade que foi muito utilizado pelo nosso querido Chico Xavier é a psicografia, né? Aquela qual o espírito toma, entre aspas, ali, a mão do médium e escreve o seu pensamento, coloca ali o seu pensamento, né? O seu desejo, tudo que ele quer passar para nós encarnados. Nós temos também a vidência e a clarividência, assim como a audiência e a clareaudiência. Na verdade, existe uma diferença bem interessante. A vidência, você consegue ver, né? O médium ele consegue ver os espíritos como se eles estivessem aqui vivos, né? Nitidamente, como a gente consegue ver os objetos. Da mesma forma que a audiência, alguns médios eles conseguem ouvir os espíritos nitidamente, como se a gente estivesse aqui conversando, né? Eles conseguem ter essa percepção perfeita do som emitido aí pelo espírito. Na clarevidência,
é uma forma de visão que a gente não vê com nossos olhos físicos, né? Nós vemos com nossos olhos espirituais. Ou seja, mesmo de olhos fechados, nós conseguimos ver. Através da nossa mente, nós conseguimos ver algumas imagens, espíritos se aproximando, tentando aí comunicar-se, né? E da mesma forma que eles conseguem se mostrar para nós através da clarividência, nós também conseguimos ouvi-los. Às vezes, muitas das vezes, mesmo num ambiente de silêncio, onde você não entende que não está ouvindo com seus ouvidos físicos, mas também com os ouvidos espirituais. Então, essa forma de comunicar-se, né, temos essas duas diferenças. Meus irmãos, dito isso, né, nós sabemos que existem vários e vários tipos de mediunidade. Se vocês quiserem se aprofundar mais um pouco, é interessante ler o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Agora vamos refletir um pouco. Para que a mediunidade, né? Nós até comentamos uma das duas finalidades principais. Mas você que está começando a sentir algum sintoma, alguma manifestação nesse sentido, e pergunta, por que comigo? Eu posso dizer o seguinte, meus irmãos, nós podemos entender, como falamos, que nós temos uma chave, né, uma ferramenta muito grande nas nossas mãos e que podemos aliviar as dores dos nossos semelhantes através da mediunidade. Então, a primeira coisa é tentar educá-lo através do estudo da mediunidade, né, para entender todos esses sintomas, para que também a gente possa controlá-los, né, dentro do possível, para que também não se reflita de forma negativa na nossa vida. Por isso que é interessante a constância, né, dentro do centro espírita, o trabalho, né, o estudo, sempre com essa intenção de ajudar o próximo. Podemos ter certeza, meus amigos, que nós ajudaremos muitas pessoas, porque são muitos espíritos necessitados dessa ferramenta que nós possuímos. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo, mas antes eu queria deixar aqui um breve comentário. Nós temos no Evangelho uma fala do Cristo que é muito interessante. Dai de graça o que de graça recebeste. Então a gente observa muitos irmãos que infelizmente utilizam da mediunidade para obter fins pessoais, né, lucrativos, e isso não está de acordo com a mediunidade com Jesus, meus irmãos. Então nós temos que entender que isso é uma ferramenta belíssima, que temos de alívio, de auxílio aos irmãos desencarnados. Então vamos fazer com humildade, por amor, né, e pelo bem ao próximo simplesmente. Chegamos ao final aqui de mais esse vídeo. Eu gostaria de pedir a vocês que continuem compartilhando, curtindo, dando esse apoio ao canal. E isso é muito importante, meus irmãos. Nós estamos fazendo isso para a divulgação da doutrina espírita, que nós entendemos que é de muito interesse e muito interessante que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, muito obrigado.